Irmãos, nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus e hoje, nos versículos 6 e 12 a 14, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós, católicos, nós precisamos guardar as coisas santas de Deus. Sim, nós precisamos guardar essas coisas santas e não entregá-las aos cães, não jogar pérola aos porcos. E o que isso significa? Significa que esses porcos, esses cães, representam pessoas que estão em estado de impureza, que estão em inimizade com Deus, ou então que não estão preparadas para receber estas coisas santas. Essas coisas santas podem ser, por exemplo, os sacramentos. E dando um exemplo, o sacramento da Santa Eucaristia, Jesus Eucarístico. Uma pessoa que está em estado de impureza, que não está na amizade com Deus, não está na graça de Deus, está em pecado mortal, que se aproxima da Santa Eucaristia, ela acaba cometendo o pecado de sacrilégio por saber que não deveria estar se aproximando, por saber que precisaria estar em estado de graça, precisa estar num estado de pureza, de amizade com Jesus para poder comungá-lo. Então essa comunhão poder frutificar na vida dela. Uma vez que essas coisas de Deus são entregues às pessoas que não estão preparadas para recebê-las, tanto quem entregou profana o que é sagrado, como quem recebeu comete ainda um pecado ainda maior, um pecado de sacrilégio. E estes sacramentos, essas coisas de Deus não produzem fruto na vida da pessoa. Portanto, precisamos estar em estado de graça para receber, precisamos estar preparados, buscar o conhecimento, buscar a verdade para estarmos em união com Deus e receber o que é santo, as coisas santas de Deus. O segundo ensinamento que Jesus nos mostra no Evangelho de hoje é o esforço que nós devemos fazer para passar pela porta estreita. No Evangelho diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele, muitos são os que entram pelo caminho da perdição, irmãos. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Irmãos, basta nós olharmos para o lado hoje e vermos como são poucos aqueles que se esforçam para passar pela porta estreita, que se esforçam para permanecer no caminho. E que caminho que é esse? Que porta estreita que é essa? É o próprio Jesus Cristo. O Evangelho de João, o evangelista João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho do Bom Pastor, Jesus diz que ele é a porta das suas ovelhas. Passar pela porta estreita, permanecer no caminho, é permanecer em Jesus, é escutar com atenção os seus ensinamentos e colocá-los em prática, é obedecer, é ter a humildade de obedecer mesmo aquilo que a gente não compreende e pedir a iluminação do Espírito Santo para que um dia possamos compreender, é ter esta humildade, é não se rebelar, é ter um coração manso, é seguir, é aceitar as dificuldades, as provações, porque nós não somos maior do que o Mestre, e o Mestre passou pelas provações, passou pelo deserto, passou pelo caminho da cruz, entregando a sua vida na cruz por nós. Nós precisamos nos colocar no caminho, nós precisamos permanecer em Jesus, escutar a sua voz e colocarmos em prática, meditarmos, degustarmos, saborearmos os ensinamentos de Jesus e colocarmos em prática, testemunharmos esses ensinamentos com a nossa própria vida, para que então nós estejamos no caminho, na verdade e conquistemos a vida eterna, que é o que Jesus veio fazer por nós aqui, entregar a sua vida para nos limpar, para nos lavar, para nos redimir, para abrir a porta do reino de Deus para nós, para que nós possamos um dia alcançar essa vida eterna. Este é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias, irmãos.
um exercício de esforçar-nos, mesmo que seja difícil, mesmo que contrarie as nossas vontades, as nossas paixões, que muitas vezes estão desordenadas, nós precisamos nos esforçar para sermos estes poucos que encontram o caminho e que passam pela porta estreita, que permanecem em Jesus. Irmãos, o caminho da perdição é grande, é amplo, é fácil, é gostoso. Nós precisamos aprender a contrariar a nossa verdade e escutar Jesus com atenção e nos colocarmos no caminho. Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Portanto, irmãos, o primeiro exercício de hoje é nós guardarmos o sagrado, permanecermos em estado de graça, na amizade com Jesus, para que então nós tenhamos esta dignidade de receber as coisas santas, receber os sacramentos, e esses sacramentos possam produzir frutos na nossa vida. E nos esforçarmos dia após dia, de fé em oração em oração, para que possamos crescer na amizade com Deus e permanecer nele, permanecer no caminho, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.